Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Que Se Dane. Hoje, aqui no canal, a gente vai falar sobre corrida de trilha, é o Trail Run. E eu recebo aqui um dos maiores nomes da modalidade, que é Yazaldi Feitosa. Ele que é professor de Educação Física e atleta e especialista na corrida de trilha, né, Yazaldi? Bem-vindo ao canal Que Se Dane. Dani, obrigado pelo convite, cara. Vai ser um prazer aí poder passar um pouco de tudo que eu aprendi na montanha para os ouvintes do canal. Quer saber todos os segredos para correr na trilha? Então fica aí que a gente já volta. De volta aqui no canal Que Se Dane. Olha só, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva no canal e agora se liga que a gente vai falar sobre corrida de trilha com o Yaza, né, Yaza? Ainda existe essa dúvida, Yaza, sobre trail run e trekking? Hoje em dia tá diminuindo, né? Mas geralmente o leigo, em geral, às vezes eu encontro uma pessoa, aí todo mundo fala, e aí, você foi caminhar na montanha? Às vezes, aí, como é que é a corrida e é só corrida de aventura? Porque também tem essa coisa, né? Porque a corrida de aventura são várias modalidades dentro da montanha. Dentro da montanha, né? É. Então acaba sendo, generalizando tudo, vai tudo no mesmo pacote. Mas na verdade existe realmente a corrida de montanha, que é só a corrida mesmo, que é o trail run. A gente tem as corridas de aventura, que são várias modalidades. Bike, tem corrida, tem canoagem, tem algumas que tem até cavalgada, outras escalada. E tem o trekking, que geralmente, né, que é o pessoal que sai para as montanhas, que sai de manhã com aquelas mochilas, aquelas caminhadas longas, né? Exatamente. Como você vê essa migração, né, dos corredores de rua para a corrida de montanha, que a gente percebe que está acontecendo isso muito agora, né? Começou também a ter mais provas de montanha, né? Provas bem organizadas. No meu caso, a minha migração, eu estava em busca de algo novo, né? Que eu já corria há muito tempo na rua e estava querendo fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito do meio ambiente, da natureza. Um amigo me apresentou essa modalidade e eu fui em busca. Quais os cuidados que uma pessoa que está querendo começar a correr na montanha de trilha tem que ter nesse momento de transição, né? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que corre no asfalto 10 km em 50 minutos. Então essa pessoa que corre 10 km no asfalto em 50 minutos, ela não pode ir para a montanha achando que ela vai correr os mesmos 10 quilômetros na montanha em 50 minutos. Pace é outro, É outro. Né? É um esporte diferente da corrida de rua. O terreno, o relevo, o jeito de pisar, às vezes tem cachoeira que você tem que atravessar, entra por dentro d'água. Então é uma diversão, é uma aventura, né? É uma coisa diferente. Agora os equipamentos também, né, Yaza, são importantes, né? A gente podia até mostrar o tênis, porque eu amadoristicamente correndo com tênis sem ter como chama? O grip, né? O grip, uma sola, que é importante sim, né, que tenha. Exatamente. A gente vê muita gente correndo nas trilhas ainda com tênis de corrida de rua. Pega pra mim, Marina. Eu acho. Vamos mostrar. Esse aqui é o grip, né? Aqui a gente tá com tênis específico para montanha, né? Então você pode ver que ele tem um grip totalmente diferente, como se fosse umas travinhas, né? Isso aqui te dá uma aderência maior, né, ao contato com o solo. E todo o cabedal, todo o reforço do tênis, ele tem uma estrutura totalmente diferente. Ah, é? O que acontece? Tem momentos que você pisa para dentro, momentos que você pisa para fora, o terreno é irregular. Então, quando você faz esses movimentos do balanço do pé, essa estrutura do tênis, esse reforço do cabedal que ele tem, ele justamente, o que ele faz? Ele ajuda a evitar uma torção ou uma lesão mais séria. Que mais de equipamento a gente tem que preocupar para fazer uma corrida de trilha? A pessoa que está iniciando, primeiro ela tem que ir com calma, ela tem que ver se ela se identifica com aquele ambiente, porque às vezes o cara vai ali, ele compra um monte de equipamento, um monte de coisa e depois não vai gostar. Falar o básico para uma corrida de montanha, você precisa de um tênis específico, você precisa de uma mochila de hidratação, que às vezes são mochilinha que você uma mochilinha que tem um reservatório de água, às vezes você leva um isotônico, um gel, é aquilo que eu te falei, você fica muito tempo ali isolado. Né? E existem algumas provas que os pontos de hidratação, às vezes é em 5 quilômetros, só que 5 quilômetros dentro da trilha, você leva 40 minutos. É diferente da rua. Na rua, você, a cada 15, 20 minutos, você tem um posto de água. O stick também é importante? Você fala o stick, são os bastões, né? Os trekking pool, né? Geralmente eu uso o bastão, em corrida de alta montanha. Quando eu subo a 3.000 metros, 4.000 metros, então montanhas muito altas, a gente tem
subidas, mais ou menos, subidas longas de 10 quilômetros só de subida, que requer muito esforço, então realmente o bastão faz uma grande diferença. Aí você leva? Aí eu levo. O que você usa de suplementação, assim, basicamente? As provas que eu faço são provas longas. Eu faço provas acima de 50 quilômetros, chegando até provas de 100 milhas. Então, geralmente uma prova de 50 quilômetros rápido, eu consigo fazer em torno de 4 horas. Eu tenho uma suplementação, eu tenho uma alimentação para essa distância, para essa prova. Uma prova mais longa, eu já fiz uma prova de 100 milhas, que eu levei 23 horas para completar, fiquei um dia correndo. Então você já tem uma suplementação totalmente diferente, né? Eu tenho uma cápsula de sal, eu tenho gel, aquelas jujubas, né? Aqueles chomps, que são aqueles good chomps, tem várias. Para dar energia? Para dar uma energia. Porque o que a gente fala é o seguinte, na montanha, a corrida, ela cresce vertical e horizontal. Você vai para cima, para baixo e para frente. Então você vai em todas as direções. Você não sai de um ponto A para o ponto B num deslocamento linear. Como uma corrida de rua. Como uma corrida de rua. Sim. Você oscila, porque você sobe, desce, sobe, Você nunca desce. sabe o que vai encontrar, Nunca né? sabe. O que te atrai da corrida de montanha? Como eu tô sempre buscando, eu tô sempre Performance. Eu gosto de competir. Eu gosto do duelo, eu gosto de estar duelando com uma outra pessoa. Então, às vezes, é muito engraçado que, às vezes, quando você chega no final de uma corrida, aí você vê as pessoas comentando, pô, que cachoeira linda, nossa, que árvore maravilhosa. Eu falei assim, aonde que tava isso? É mentira! Eu não consigo ver essas coisas, então, porque eu fico tão concentrado. É muito foco. Como você vê essa sua trajetória até agora, no ano de 2019? Já foi me perguntado, cara, mas você já conquistou tanta coisa, você acha que você ainda tem alguma coisa para conquistar? Então, eu me perguntei, será que eu consigo ainda manter ou fazer algo que eu já fiz, ou fazer melhor ainda do que eu já fiz? Porque aquela coisa, hoje em dia também a minha família cresceu, né? Então meus filhos precisam de um tempo para mim também. Então o que acontece? Eu consegui achar um equilíbrio, eu consegui montar um planejamento familiar junto com a coisa do esporte, da modalidade, e aí eu fiz algumas mudanças para esse ano, que foi realmente, eu estava sem acompanhamento nutricional e eu peguei uma nutricionista e estou com uma nutricionista agora me orientando. O meu sono, eu melhorei a qualidade do meu sono. Eu dormia muito pouco, eu dormia 4, 5 horas, mas eu comecei a estudar um pouco mais e vi que eu preciso de mais horas de sono. Então hoje em dia eu já consigo dormir 6, 7, 8 horas. É a Manu, princesa. Né, corredora? Vem cá, Manu. Vem aqui, Manu. Fica aqui com a gente. Tá correndo? Próximo desafio, futuro do IASA. Dia 20 de abril eu vou correr a Tutã Ultra Trail, que é uma prova que vai ter São 100 quilômetros? São 100 quilômetros, em Uau, Itatiaia. Uau, nas agulhas... Nas agulhas negras, exatamente. É. Estou com um projeto de correr uma prova de 100 milhas em Lake Tahoe, nos Estados Unidos, agora em julho. Principal dica aí para quem quer começar a correr na trilha. Primeiro, não vá para a trilha sozinho. Isso é uma regra. Às vezes você entra numa trilha, você se perde. Leva uma mochila com comida, com água, com algum equipamento. Tá calor. Um kit de sobrevivência. Tá calor, mas leva uma manta térmica. Telefone, leva um telefone para poder comunicar alguém. É isso aí, gente. Esse foi Yasaldi Feitosa, o Iasa, grande Iasa, corredor das trilhas, das montanhas. Iasa, obrigada por dividir com a gente um pouquinho aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima e até semana que vem. Tchau, tchau.